só uma coisa: tema a Deus de todo o seu coração. Espere em Deus, apesar das circunstâncias. Adore a Deus, independente dos problemas. Você conhece alguém que tenta manipular a Deus? Você já esteve diante de um paradoxo desse? Prosperidade, vida longa, eles estão bem, nós não estamos, precisamos fazer alguma coisa. Você conhece alguém que quer manipular a Deus, que tenta ou vive tentando manipular Deus? Você é alguém assim, que oferta pensando em manipular Deus, que faz alguma obra pensando em manipular Deus, que ora, passa dias em jejum pensando, tentando manipular Deus? Preste atenção nisso. Manipulação é uma característica pagã das religiões pagãs. Desde os tempos mais remotos, o homem tenta manipular as divindades. Um exemplo: Monte Carmelo, profeta Elias está diante dos profetas de Baal, registrado no primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Os profetas de Baal ficam orando e pedindo que Baal se manifeste. Eles oram, eles cantam, eles pulam, Baal não se manifesta. Eles chegam ao extremo de cortar o próprio corpo, com espada, com facas, tentando manipular a divindade. Um exemplo contemporâneo: reuniões de religião, a pessoa entra, paga uma quantia, deixa uma oferta para o mediador da divindade, na esperança de que a divindade seja manipulada para abençoá-la. Você está andando na rua, no poste tem: ligue e você terá o amor da sua vida. Ligue e ele vai voltar. Você já viu isso? A tentativa da manipulação. Nos dias de Jeremias, ele profetizou contra Judá e ele disse: parem, capítulo 7, parem de repetir a frase, o templo do Senhor, como se o templo do Senhor fosse um mantra, uma frase mágica. Nos nossos dias as pessoas usam o nome de Jesus ou em nome de Jesus como se isso fosse mágico. Nos tempos do Novo Testamento, Jesus por vezes repreendeu os fariseus, porque eles, por suas muitas práticas, por suas muitas regras, desejavam manipular as bênçãos de Deus. Paulo escreve a carta aos Gálatas, pensando em repreender os irmãos que haviam trocado o evangelho da graça por o evangelho da manipulação das obras. Diante desse paradoxo, quando você estiver sofrendo e olhando para alguém que está, na visão do mundo, abençoado, não tente manipular Deus. Ele não é manipulável. Posso ouvir um amém? O que você faz? Você teme a Deus. Temer a Deus significa honrar a Deus, apesar das circunstâncias. Temer a Deus significa adorar a Deus em todas as circunstâncias. Temer a Deus, queridos, significa confiar em Deus. Temer a Deus significa desfrutar das bênçãos do presente, sem necessariamente esperar o futuro para ser feliz. Temer a Deus significa desfrutar de Jesus, o melhor presente de Deus para nós.
O apóstolo Paulo, você não precisa abrir comigo, escrevendo aos Filipenses, capítulo de número 3, ele fala um pouco sobre isso. Não precisa abrir, só me escuta. A partir do verso de número 4, ele diz assim, Filipenses 3, a partir do verso 7, mas o que para mim era lucro, minha justiça, meus feitos, minha tentativa de agradar a Deus, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, toda a minha justiça. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a justiça que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Sabe o que Paulo está dizendo? Em outras palavras, eu não confio no que faço para agradar a Deus, para mexer com Deus, para manipular Deus. Eu confio no que Cristo já fez por mim. Deus já está satisfeito. Deus já se deu por satisfeito com o sacrifício de Cristo. Paulo diz, eu não vou viver a vida tentando agradar a Deus, eu vou viver a vida olhando para Cristo, aquele que se fez agradável no meu lugar. Pare de tentar manipular Deus com o que você faz, com o tanto de tempo que você passa em sua presença, com as ofertas que você dá. Deus não é manipulável. O que é que eu faço então? Gaste tempo desfrutando de Jesus, se deleitando em Cristo, que se tornou por nós justiça perfeita. Louvado seja o seu nome, Deus. Salomão diz primeiro que o mundo pode ser considerado um lugar paradoxal, porque justiça, ter uma vida justa, não significa necessariamente ter uma vida longa, uma vida próspera. Mas ele tem uma segunda resposta para nós, e ela é a seguinte: o mundo pode ser considerado um lugar paradoxal, oposto, contrário ao que nós esperávamos, porque ter sabedoria na vida, ou mesmo sobre a vida, não significa necessariamente ter uma vida perfeita. Ter sabedoria na vida não significa que eu terei uma vida perfeita. Ele já nos disse no capítulo 7 que a sabedoria é uma espécie de salvador. Quem a tem, disse Salomão antes, tem a sua vida preservada. Aqui ele vai dizer que a sabedoria torna o homem poderoso. Veja comigo o verso de número 19, por favor. Verso 19 diz assim: a sabedoria torna o sábio mais poderoso que uma cidade guardada por 10 valentes. Ter um valente nos tempos de Salomão já era muita coisa para uma cidade. Ter 10 valentes é se tornar uma cidade fortaleza. E a ideia por trás do provérbio é: sabedoria vai fazer de você uma pessoa forte, mas não totalmente poderosa. Antes que alguém pudesse entender errado, olha, eu vou procurar a sabedoria porque a sabedoria vai resolver tudo, Salomão diz o seguinte, verso 20: todavia não há
um só justo na terra. Ninguém que pratique o bem e nunca peque. A sabedoria vai fazer de você uma pessoa forte, mas não perfeita. Não há ninguém que jamais peque. Ele dá um exemplo. Verso 21, não dê atenção a todas as palavras que o povo diz. Caso contrário, você poderá ouvir o seu próprio servo falando mal de você. Aqui nós temos um exemplo e ao mesmo tempo um ensinamento. O ensinamento é: não escute tudo. Ignore algo. Você nunca vai agradar a todos. O exemplo é: ainda que o seu servo seja sábio, ele pode, em algum momento da vida, com razão, sem razão, falar mal de você. Antes que você saia correndo para lutar com ele, diz Salomão, veja o seu coração, verso 21, 22. Pois você sabe que muitas vezes você também falou mal de outros. Isso não é verdade. Isso é verdade? Vocês que estão dizendo. Não fique irritado com os outros quando eles fazem algo contra você. Não saia em defesa ou em julgamento. Antes corra para o seu coração e veja, você também já fez. Essa pessoa é digna de misericórdia como você é também. Isso é um ensinamento. Mas tem um exemplo, gente. O seu servo falou mal de você. E você, homem sábio e poderoso, você também já falou mal deles. Sabe o que é isso, gente? Um exemplo do pecado universal. O homem pode ser sábio, mas ele nunca será perfeito. Já esteve diante desse paradoxo? Você sabe muito sobre construção, mas não sabe nada sobre medicina. Você sabe muito sobre determinada área do pensamento humano, mas quando olha para a sua casa, você não sabe quase nada. Você é um super professor lá fora, mas não sabe ensinar tudo aqui. Saber é poder, em algum sentido. Por exemplo, um médico que estudou anos está habilitado a fazer algumas operações, concordam? Um engenheiro que estudou por anos pode, ele sabe construir uma casa, levantar um prédio. Mas será que isso significa que ele sabe de tudo? É um exemplo trágico da nossa história. Século XVIII, iluminismo. O homem coloca Deus do lado de fora e diz: agora nós podemos sozinhos. Pregação da época, progresso da humanidade, um ar de perfeição. Tópicos: a idade adulta da humanidade, a independência da igreja, o sucesso da razão. Construíram uma torre como em Babel e disseram: não precisamos de Deus. Resultados: inúmeros bons, mas também inúmeros terríveis. 2 guerras mundiais lideradas pelas nações mais sábias e inteligentes da nossa era. Olhe para você e me responda enquanto eu te pergunto.
Você acha mesmo que o que sabe vai resolver tudo na sua vida? Você acha mesmo que um diploma, um grau, um mestrado, um doutorado vai resolver tudo? Você começou a carreira pensando: meu diploma vai me abrir muitas portas. E hoje, depois de anos, você está sem portas e pensando: e a minha sabedoria? Você se deu bem em quase tudo na vida. Passou em concursos, conquistou ótimos negócios, subiu na vida, faz de tudo. Mas quando olha para determinada situação, por exemplo, a sua casa, você é uma tragédia. Como consertar isso? Como ajeitar aquilo? Meus filhos estão com problemas, meu casamento está se destruindo, mas você é o cara lá fora. Você sabe de tudo. Você pode tudo. Sabedoria nos oferece poder. Quem muito sabe, muito pensa que pode. E pode sozinho. Jacó, da Bíblia, era uma pessoa assim. Conseguia tudo na lábia. Conseguia tudo no jeitinho jacobino de ser. Conseguiu ser o primeiro da família. Conseguiu a mulher dos seus sonhos. Conseguiu ser milionário. Está voltando de volta para a terra do seu pai. Todo poderoso Jacó, antes de entrar, recebe a notícia de que seu irmão está vindo ao seu encontro com 400 homens. Ele não sabe o que fazer. Reparte presentes e oferta ao seu irmão um presente digno de reis. 550 animais, na tentativa de comprar o seu irmão. Mas ele não sabe se vai dar certo. Passa a noite em claro, na expectativa do que vai acontecer. Um lutador divino aparece na história, Gênesis 32, e luta com Jacó por toda a noite. Ao término da luta, o homem toca na coxa de Jacó, ele cai e sente que aquele homem é mais do que homem, é alguém dos céus. Se joga nos seus pés e clama por ajuda, socorro. Eu tenho, eu posso, eu sei, mas eu não sei como enfrentar o meu irmão. Só quando Jacó perde é que ele vence. Só quando ele diz: eu não sei, eu sou fraco, eu estou vencido, eu me rendo, Deus diz: vou mudar teu nome de Jacó para Israel, porque lutastes com os homens e com Deus e vencestes. Durante a vida ele venceu em quase tudo. Com Deus ele perde, mas vence. Você não precisa saber de tudo. Sabedoria pode torná-lo poderoso em muitas coisas. Mas para Deus, só Cristo pode nos tornar fortes. Você precisa, não é dizer: eu vou, eu conquisto, eu entro nos céus, eu faço, eu aconteço. O que você mais precisa hoje é declarar: Senhor, eu não posso, eu não sei, eu preciso de Ti. Jesus realiza a multiplicação dos pães e peixes e as multidões estão em volta de Cristo. Aparecem certa feita, querendo saber onde Jesus estava. E Jesus diz: vocês estão me procurando pelos pães e peixes? E a multidão diz: então como é que nós vamos agradar a Deus? João capítulo 6. O que é que precisamos fazer para agradar a Deus e ter a sua bênção? Jesus diz: uma coisa só. A obra que Deus espera de vocês é esta: crer naquele que Ele enviou. Tudo que
você precisa está em Jesus. Clame por Ele. Grite o seu nome no seu coração. Chame pela presença salvadora de Jesus Cristo. Amém, queridos? Para terminar, Salomão vê o mundo como paradoxal, contrário ao senso comum, o oposto do que muitas vezes esperamos. Porque ter descobertas sobre a vida não significa necessariamente resolver todos os problemas da vida. Descobrir muitas coisas não significa resolver muitas coisas. Quando entramos na última parte do capítulo 7, a partir do verso 23, ele continua falando sobre a sabedoria e sobre as pesquisas que fez. Verso 23, ele diz: tudo isso eu examinei mediante a sabedoria e disse: estou decidido a ser sábio. Eu quero entender tudo. Eu vejo o mundo paradoxal, mas eu quero entender este mundo. Por que o mundo é assim? O que está por trás de tudo isso? Mas ele diz: isso estava fora do meu alcance. Primeira descoberta dele: a sabedoria humana tem limites. Verso 24, a realidade